Olá, agora eu vim apresentar um pouco mais sobre os outros produtos que a Coloplast tem, pensando também em tratamento de feridas e na prevenção e na proteção da pele que pode estar em risco. Eu sou a Cristiane, sou enfermeira estomaterapeuta e atuo como especialista clínica na Coloplast. Então aqui eu dividi um pouco para vocês pele em risco, né, o que nós temos de produtos pensando num paciente que está com a pele em risco e tratamento. Eu vou começar falando um pouco dos nossos produtos para proteção da pele. O creme barreira, ele é um creme que ele é indicado para as pessoas que têm a exposição da pele à urina, às fezes ou ao pus. E qual que é a função desse creme? Ele cria uma barreira de ciclometicona, evitando com que o contato da urina, das fezes ou do pus agrida a nossa pele, né, e provoque uma lesão. Além disso, ele também tem uma ação muito importante, ele possui o ácido cítrico e esse ácido auxilia na regulação do pH da pele. Então a gente sabe que uma das causas da DAI, a gente tem a alteração do pH dessa pele e ele vai contribuir na regulação desse pH, além de criar uma barreira, evitando a agressão desses efluentes da urina, das fezes e do pus à pele. Um outro produto que a gente tem, que é bastante interessante também, aí pensando nos pés diabéticos, nas pessoas que têm alteração de sensibilidade nos pés, é o Atractain. O Atractain ele já vem com uma proposta diferente. Ele vai atuar auxiliando na remoção das calosidades dos pés, da hiperqueratose, amolecendo esse excesso de calosidade que o paciente pode apresentar nos pés e facilitando a remoção. Além disso, a ureia vai auxiliar na hidratação dessa pele. Então, ele é muito interessante para ser utilizado tanto em pacientes que têm o pé diabético, que têm alteração nos pés, mas ele também pode ser indicado para fissuras em calcanhar ou para outros pacientes que têm hiperqueratose e o excesso de calosidade nos pés. A nossa linha Confio é nossa linha de hidrocoloide e esse hidrocoloide ele é carboximetilcelulose e ele tem associado o alginato. Ele é indicado para uma ferida que já está num processo final de cicatrização, numa fase final de cicatrização. Por quê? Porque ele não é um curativo com uma alta capacidade de absorção. Ele é um curativo que vai ser bem indicado quando você tem uma ferida com baixa ou média exudação. Então, ele vai fazer a absorção desse exudato e vai auxiliar protegendo essa pele. Por exemplo, esse que eu mostrei para vocês em tira, para fixação daqueles curativos, né, que a gente não tem adesivo, como as espumas sem adesivo, e também pode ser utilizado sobre uma ferida operatória, uma ferida cirúrgica, que não tem um volume de exudação alto, ou quando a gente já tem aquela fase final da cicatrização, que eu já tenho uma epitelização, que eu tenho um baixo volume de exudato, eu também posso optar por um adesivo de hidrocoloide. Nas aulas anteriores, a gente falou bastante das nossas espumas, que elas se conformam até 2 centímetros de profundidade nas lesões. Mas e para aquelas lesões que têm descolamento, que têm túnel ou que têm mais do que 2 centímetros de profundidade? Quais as opções que a Coloplast tem nesses casos? Então aqui eu trago para vocês o alginato. O alginato é uma fibra algínica, é o ácido algínico, que é uma mistura de ácido gulurônico e ácido manurônico. Isso é o que dá resistência à fibra e evita quando a gente introduz isso numa cavidade ou numa ferida ou num descolamento, na hora de remover isso da lesão, eu consigo fazer a remoção em peça única, né? Não deixando o resíduo, não deixando o resto de curativo dentro da lesão. O alginato, ele tem uma característica muito importante que é a liberação de cálcio no leito da ferida. Isso ajuda bastante quando a gente tem uma ferida com muito sangramento. Ele é muito benéfico quando a gente pensa em uma ferida que acabou de passar por um processo de desbridamento ou que está sangrando com muita facilidade. A gente sabe que ele atua na cascata de coagulação, auxiliando na hemostasia e na coagulação do sangue. Então ele também auxilia quando a gente tem feridas que sangram com muita facilidade, como feridas oncológicas ou feridas com hipergranulação, e também após um processo de desbridamento. Além disso, reforçando a vantagem de como ele sai em peça única, ele pode ser introduzido com segurança numa cavidade, num descolamento, sem que ele vai ser removido sem deixar nenhum tipo de resíduo nessa lesão. Ele tem na apresentação, que eu mostrei para vocês, em placa e em fita também, que facilita bastante naquelas deiscências de ferida operatória ou nas tunelizações que eu posso ter numa lesão. E a gente tem a espuma de poliuretano, Biatain Cavidade, que ela não tem diferenciação, então ela faz absorção de ambos os lados e pode ser introduzida dentro das lesões cavitárias também, para que ela possa auxiliar no preenchimento do espaço morto.
Nós mostramos um pouco para vocês o que nós temos de soluções para a proteção da pele em risco, falamos um pouco do nosso alginato para as feridas cavitárias e, pensando no triângulo novamente de avaliação de feridas, a gente sabe que algumas vezes a gente vai se deparar com algumas necroses e que essa necrose ela vai estar muito aderida ao leito, dificultando a remoção. Em algumas patologias específicas, a gente pode ter um baixo nível de exudato na lesão e pela baixa umidade, a gente precisa dar um pouco de umidade para que eu tenha um processo de cicatrização em meio úmido, que vai auxiliar muito no processo de cicatrização. E aí, como solução para essa situação, a gente tem o Purilon. O Purilon ele é um hidrogel com alginato e carboximetilcelulose. Ele vem nesse blister, ele tem outras embalagens de outras gramaturas, essa aqui é uma embalagem de 8 gramas. E ele é de uso único e não contém conservante. Quando a gente aplica um hidrogel com conservante, muitas vezes o paciente acaba referindo dor. E como que eu vou utilizar esse hidrogel Purilon? Primeira coisa é remover essa fita. A gente vai quebrar o lacre, não é indicado armazenar o restante que sobrar. E para aplicar na lesão, não precisa de uma grande quantidade, eu vou aplicar ele naquela região de necrose onde eu preciso promover um desbridamento autolítico. Após a aplicação desse hidrogel na lesão, ele pode permanecer aqui na lesão também, vai remover esse hidrogel quando eu for fazer a remoção do curativo e na remoção, muitas vezes essa necrose já vai estar bem mais solta, vai ficar muito mais fácil de desbridar. Ou no caso de um leito muito seco, eu vou dar essa umidade e vou fazer as trocas da mesma forma. Na hora de trocar o curativo, eu removo, faço a limpeza do leito e volto a fazer todo o procedimento. Bom, eu agradeço a vocês que ficaram conosco até aqui. Convido vocês que não assistiram os nossos outros vídeos que falaram sobre o consenso, o triângulo de avaliação de feridas e sobre nossa linha Biatan Espumas com a tecnologia 3D Fit, para que assistam e conheçam um pouco mais das nossas tecnologias. Convido vocês também para acessarem os nossos canais Instagram, Facebook, YouTube, acessarem o nosso site, ficarem por dentro das nossas novas iniciativas e tecnologias que nós estamos trazendo. E agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada!